Henrique Neto e Carlos Pereira Silva são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite aos dois. Obrigado por estarem aqui. Henrique Neto, começando o debate quinzenal de hoje, ouvindo a discussão no Parlamento e as declarações também mais recentes de deputados do Partido Socialista, ficamos com a ideia que já terminou o apoio do Partido Socialista a este memorando de entendimento. Digamos, do ponto de vista formal, dá essa ideia, na medida em que há um conjunto de críticas que o Partido Socialista tem vindo a fazer digamos, sobre vários aspectos sucessivos da governação, em oposição ao PSD e CDS. Todavia, eu não acredito, penso que se chegar a um ponto em que seja mesmo importante do ponto de vista externo o apoio do Partido Socialista, que esse apoio vai aparecer. Mas é evidente que os partidos que estão na oposição trabalham para ganhar margem de manobra em relação aos partidos do poder. Eu acho que às vezes erradamente, mas pronto. Eu penso que era preferível terem ideias claras do que se pretendia e fazer propostas concretas daquilo que seria a política dos partidos da oposição se estivessem no poder e não a crítica sistemática, muitas vezes inoperante, como tem acontecido. Em qualquer dos casos, é provável que, se houver essa necessidade, o Partido Socialista vai apoiar o Governo em questões que sejam essenciais para, digamos, os aspectos externos destas Mas questões. quando vemos declarações às vezes extremadas, quando se fala em bombas atómicas, quem está de fora fica preocupado. Que veio a correr da JS, a correr para o Parlamento para ser vice-presidente da bancada, que presumo que nem percebeu verdadeiramente aquilo que disse, ainda que não tenha uma grande relevância. É evidente que não é mau que num partido político, qualquer que ele seja, haja pluralidade de opiniões e até uma opinião tão extremada e tão diferenciada como essa, não é? Mais ridículo achei eu depois o esforço que o líder parlamentar fez para tentar minimizar o dano. Interpretar aquilo que o colega de bancada tinha feito para lhe poder dar a confiança ou lá o que foi. Quer dizer, não se encara. Em Portugal existe este problema que eu acho um bocado estranho, que não é natural ter posições diferentes. Não é natural. As pessoas têm que estar ali todas a falar pela mesma boca, todos a dizer a mesma coisa, e quando alguém, enfim, um jovem, diz uma coisa daquelas, devia ser levada com uma certa, digamos, informalidade, gera uma notícia nos meios de comunicação, não se fala noutra coisa, etc. O que limita a ação do Parlamento, porque depois os deputados têm um certo receio de saírem da cartilha, não é? E como muitos deles, ou a maioria deles, precisa daquilo para viver, é evidente que é extremamente limitativo. Mas ainda neste debate, aquilo que custa ver é que, estando o país nas condições em que está, com uma economia, enfim, em grande dificuldade, para dizer o mínimo, em grande dificuldade, sem ideias muito claras para o crescimento económico, em que seria importante debater todas essas questões, se perca quase toda a manhã a debater a questão da revisão constitucional ou não revisão constitucional, para lá pôr a questão do déficit do Estado, não pôr a questão do déficit do Estado. Porque é uma coisa que sim ou não, quer dizer, não dá para discutir. Ambos os partidos, quer os partidos do Governo, quer o PS, neste caso, sabem perfeitamente do que é que se trata, têm que formar a sua opinião e não dá para debater muito isto. Se têm opiniões diferentes, ajam de forma diferente. Agora, e a solução tanto pode ser na Constituição como numa lei externa à Constituição, não é? Que seja aprovada por 3/4 dos deputados. E, portanto, o Parlamento continua a ser a sede de um debate infrutífero, menor,
ao arrepio dos grandes problemas nacionais, em que se não fiscaliza os governos, e já se verificou que neste caso não se fiscaliza. Repare que este caso da EDP, que hoje veio nos jornais, e que é preocupante, porque o governo prometeu grande transparência no que se refere às privatizações, e já se percebeu que essa transparência não vai existir e que se preparam, provavelmente, mal, a meu ver, mal, para facilitar a vida à empresa alemã à custa, eventualmente, dos brasileiros ou dos chineses, mas particularmente dos chineses. E já voltamos a essa questão. Porque os chineses são quem paga mais, não é? Deixe-me só ouvir também a opinião de Carlos Pereira Silva relativamente a este debate. De facto, perdeu-se demasiado tempo a falar desta regra do ouro e, a certa altura, Pedro Passos Coelho falava na necessidade de ter esta disciplina orçamental para crescer, mas é preciso, de facto, isto estar tudo inscrito na Constituição para que Portugal consiga crescer. Enfim, para não levar as coisas tão a sério, eu, quando era miúdo e pobre, gostava de ver os Robertos na rua. Os Robertos batiam um no outro. E, portanto, às vezes custa-me perceber que haja quem se entretenha a contar as histórias de Robertos, quando as evidências são o que são. Não há que fugir da realidade. E há uma coisa que eu sempre aprendi, é que nos negócios não há amigos, há interesses. E, portanto, nós entramos num negócio por conveniência, mas também por conveniência dos outros. E, portanto, quando nos dizem, bom, vocês agora, para respeitarem os negócios, têm que meter lá na Constituição uma referência. Aliás, na imprensa alemã fala-se claramente na Constituição, não é em algo equivalente. Algo equivalente. É a Constituição, e, portanto, é isto que lá está. E emprestaram-nos dinheiro, não por serem nossos amigos, não é por serem nossos amigos, emprestaram-nos dinheiro porque têm interesses em que Portugal permaneça na União Económica e Monetária. E, portanto, é evidente, normalmente nos empréstimos tradicionais, os bancos pedem uma garantia real à hipoteca. E, portanto, o país, neste momento, pedir dinheiro e tem que dar garantias. Não sei se a garantia é a hipoteca da Constituição ou é a hipoteca património, qualquer coisa. Portanto, temos que nos pôr também do ponto de vista dos que nos emprestam dinheiro, nomeadamente os alemães. Que querem ter algumas garantias. Agora, escusamos de pensar que nos deram 78 mil milhões por amizade. Porque às vezes há argumentos de eu conheço melhor aquele líder e, portanto, sou amigo dele. Deram-nos empréstimo, fizeram-nos um empréstimo era do interesse da Europa. E, portanto, sendo do interesse da Europa, é do interesse dos alemães, dos franceses, do resto da União Económica e Monetária e, portanto, dos outros países, incluindo do nosso interesse. Onde tínhamos dinheiro e, portanto, tínhamos que resolver um problema e resolvemos-lo assim. Agora, eu quero lembrar é que também no passado já tivemos amigos que nos protegiam. Até assinámos uma aliança que eu suponho ainda que estará em vigor, ainda não foi revogada, mas tivemos que pagar aos nossos amigos. Eu lembro-me que nos episódios do Ouro do Brasil, o ouro vinha do Brasil, na altura, uma colónia, e era desembarcado aqui no Mar da Palha diretamente para os navios de Sua Majestade. E, portanto, por interesse nosso e por interesse dos ingleses, nós tínhamos aquele amigo que nos emprestava dinheiro, ou nos dava proteção, ou nos ajudava em momentos, até por razões de vizinhança, que hoje, se calhar, já estarão mais atenuadas. Bom, agora, supostamente, temos um interesse maior. E o interesse maior é se sairmos do euro ou se ficamos no euro. E, portanto, é neste momento que estamos a discutir se é bom dar a garantia de 0,5% na Constituição ou fora dela. Eu acho
que os alemães querem que esteja dentro da Constituição. E não sei se vão abdicar disso. E, portanto, não sei até que ponto o Partido Socialista, principalmente, que assinou o documento, vai resistir a uma imposição que eu acho que foi uma espécie de promessa que as coisas iam para a frente. E a oposição criticou muito o papel que Portugal tem assumido nas cimeiras europeias. Mas nesta condição em que está, Portugal pode fazer mais quando vai para estas reuniões? Não, o problema é que nós, quando entramos na União Económica e Monetária, portanto, na União Europeia, e depois na zona euro, nós abdicámos daquilo que era uma grande soberania, que era a soberania monetária, o controle da moeda. era soberano, abdicámos, demos. Agora o que nos estão a pedir é, agora abdiquem da soberania orçamental, em nome de um interesse maior. Podemos discutir se o interesse é assim tão maior ou não. Agora, não tenhamos dúvidas, quer dizer, o que está neste momento a discutir, e temos que ser realistas, é abdicamos ou não da nossa soberania de sermos donos do orçamento, só que nas condições em que nos pusemos. Quer dizer, eu não sei, eu gostava às vezes que as coisas fossem mais claras, e realmente, como disse ali o Henrique Neto, há coisas que não são claras e, portanto, quando se olha às vezes para certos debates, dá a impressão que se perdeu muito tempo a discutir uma coisa que entra pelos olhos de dentro, quer dizer, alguém, e se ler a imprensa alemã, eu tenho aqui o Der Spiegel, que é claro, eles dizem que a regra de ouro, os 0,5% e depois as penalizações, têm que estar ancoradas nas Constituições Nacionais para corrigirem automaticamente as violações e o limite. Quer dizer, eu não sei se os alemães, aliás, eu tenho aqui vários artigos, um deles é as armadilhas do pacote fiscal Merkozy. O Bundesbank está muito preocupado com a ajuda, digamos, a entregar dinheiro ao FMI para ajudar a Europa. Porque ele acha que o FMI deve ajudar os países em geral, não propriamente a Europa. Contra isto, quer dizer, eu dou um pontapé nas canelas da Bundesbank, que no fundo que eu acho que é que termina isto tudo. Porquê? Porque a senhora Merkel está de passagem. Pode lá ficar mais 4 anos. Depois vêm os sociais-democratas. A política será a mesma. A seguir virão outros. Mas estará sempre presente uma coisa que se chama a Bundesbank. Henrique Neto, deixe-me regressar então à questão da EDP, que também, obviamente, tem uma relação forte com a situação de Portugal e a relação com a Alemanha. É uma escolha cada vez mais política esta do que financeira? Eu tenho receio que sim, porque por aquilo que já se começa a saber, o facto do presidente da EDP ter visitado a E.ON, o facto do primeiro-ministro ter aceito encontrar-se com os dirigentes da E.ON na visita que fez a Berlim, o facto de já saber que, já vem no jornal hoje, que o presidente da EDP continuaria no seu cargo e assumiria um lugar não executivo na administração da empresa alemã. Bom, tudo isto em silêncio, porque o que é normal, aliás, da parte do próprio presidente da EDP, seria ter algum cuidado. Não iria à Alemanha, como é evidente. Os alemães, se quisessem, vinham cá visitar a empresa, seria mais racional. Se lhe oferecessem algum lugar, ele teria que recusar e dizer que tinha que dar conhecimento ao país disso, por efeitos de transparência. Não o tendo feito, é evidente que qualquer pessoa fica a duvidar da natureza da operação, não é? Por outro lado, pensando bem, se dependesse de mim, eu preferia os chineses. Por 2 ou 3 razões. Primeiro, pagam mais. Essa é uma razão, não seria a única, mas é uma razão importante, porque há que justificar porque é que se prefere outros que pagam menos. Em segundo lugar, porque não têm interesses neste momento na economia europeia, da energia. E, portanto, qualquer crescimento, será natural esperar que qualquer intervenção que os chineses queiram fazer na Europa, fazê-lo-iam ou fazê-lo-ão com a EDP. Em terceiro lugar, se alguma coisa correr mal
no futuro, daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, na nossa relação, ou na relação da EDP com o novo acionista, é muito mais fácil nós termos apoios se esse acionista for chinês, porque temos o apoio da Europa, até porque previsivelmente vai haver problemas entre a Europa e a China no futuro. Ao mesmo tempo que se tivermos uma divergência, a EDP é uma divergência com os alemães, nós não temos o apoio de ninguém. Ou seja, a China representa um risco menor neste contexto para o futuro da empresa do que representa os alemães. Até porque sabemos que os alemães, lá está-se a ver nesta questão da crise, uma vez acionistas da empresa vão querer mandar a empresa, não está na natureza dos alemães como povo Quererem assumir apenas uma posição ainda por financeira. cima de um país que, segundo o Bundesbank, dar dinheiro a Portugal e aos outros países é a mesma coisa que, segundo ele diz, dar uma garrafa de vinho a um bêbado. Portanto, pessoas que pensam desta maneira, e pensam, vem da história, nós conhecemos a história, sabemos que é assim, é evidente que a nossa margem de manobra em relação à Alemanha seria sempre maior do que seria em relação à China. E eu recordo, antes, a seguir ao 25 de Abril, nós tínhamos investimentos de algumas empresas norte-americanas, cá em Portugal. E as empresas que tinham investimentos em Espanha e em Portugal saíram de Portugal, porque o mercado espanhol era maior. As empresas que estavam em Portugal e não estavam em Espanha mantiveram-se em Portugal. Ou seja, nós temos sempre vantagem em negociar e em ter parceiros que não têm interesses específicos na Europa ainda, porque o seu crescimento faz por aí. Ao passo que quem já está na Europa, seja uma empresa estrangeira, seja uma empresa europeia, que naturalmente está na Europa, dificilmente nos deixam participar dos seus interesses no plano europeu. Henrique Neto, Carlos Pereira da Silva, muito obrigado pela presença neste Closing Bell. Esgotou-se aqui o nosso tempo. Encontramos-nos na próxima sexta-feira.